a andar como uma mulher de Deus, a ser guiada por Deus. Muitas vezes não é porque você não tem uma grande agenda que Deus não te coloca em grandes planos, sabe? A vida com Deus, ela não tem a ver em ter uma grande agenda, não, mas ela tem a ver em estar ali totalmente imersa, totalmente envolvida nos planos do Senhor. Ah, eu oro, sabe, para que essa maturidade, ela venha no coração de vocês. E eu vou falar algo para vocês, quando o Senhor começou a colocar a palavra de hoje ao meu coração, eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, verdadeiramente, o Senhor não usa pessoas que não querem sair da zona de conforto. O Senhor não usa pessoas que não querem fazer nada, que sabe aquelas pessoas muitas vezes que só fica esperando alguma coisa acontecer, que só fica vendo o que o outro faz, querendo fazer o que o outro faz, mas não sai do lugar. Olha, eu posso te falar, Deus não usa esse tipo de pessoas. Deus usa pessoas que estão dispostas a arregaçar a manga, colocar a mão no arado e prosseguir. Sabe, Deus, ele usa pessoas que entendem que o chamado é doloroso e muitas vezes ele é invisível. A maioria das pessoas não vão ver o seu cansaço, elas não vão ver os frutos que você produz. Mas o chamado de Deus, antes de qualquer outra coisa, é para gerar Jesus Cristo dentro de você. O chamado de Deus não é para te fazer um homem de sucesso, não é para te fazer uma mulher de sucesso, não, nada disso. O chamado de Deus é para gerar um espírito inabalável dentro de você. O chamado de Deus, antes de qualquer coisa, não tem a ver com o id. Escuta isso. O chamado de Deus, antes do id, ele fala assim: vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe ide sem vinde. E eu posso te falar uma coisa? Isso é algo diário na vida espiritual. Isso é algo diário na vida espiritual, sabe? É algo diário, 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 diário. Gente, eu vou tirar porque essa pessoa sempre faz isso. Acho que ela, não sei como que você ainda não foi mandada para fora, minha filha, porque tem uns 2 anos que você tá assim. Então eu vou tirar até ela sair e a gente vai ficar sem comentário, ok? Então, gente, o id do Senhor, ele não vai se não tiver um vinde. Guarda isso no coração de vocês. O id de Deus, ele não vem sobre nós sem um vinde. E isso não acontece de uma única vez. Não. Isso acontece todos os dias. Você acorda e todos os dias vai para o mesmo lugar, faz tudo igualzinho, faz a mesma coisa. Você acorda todos os dias, vê o mesmo número de pessoas, come a mesma coisa, coloca a mesma roupa. Não, não. Cada dia é um dia. A Bíblia nos diz que basta ao seu dia, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, deixa eu falar algo para vocês nesta manhã. O Senhor, ele deseja se manifestar a nós. E ele tem se manifestado. E você não é uma grande mulher por causa da agenda que você tem. Você se torna uma grande mulher a partir do momento que você escuta o vinde dele. Porque é só depois do vinde que ele te dá o id. Porque se você não vir, você vai começar a querer seguir o id de outras pessoas. Você vai querer se comparar com outras pessoas. Você vai querer imitar outras pessoas. O seu id, ele vai ser de acordo com a vontade de Deus. A partir do momento que todos os dias você acordar e você ir para ele, se assentar com ele, escutar dele e falar como Isaías: Senhor, eis-me aqui, cumpra os teus planos através de mim. E nós vamos orar sim agora. Eu estava só rasgando um pouquinho o coração com vocês. E nós vamos estudar
hoje sobre a palavra nua, intensa, íntegra. Hoje nós vamos voltar, e até quando o Senhor nos mandar, para a genuinidade do Evangelho. É isso que nós vamos fazer hoje. Eu não sei até quando, mas eu coloquei aqui o Evangelho genuíno. E nós vamos hoje começar juntas a estudar o livro de Gálatas. Então, podem colocar o tema aí, que vai ser Gálatas. Coloca aí. E eu quero orar sim, sabe? Para que o Espírito Santo de Deus traga revelação sobre nós. Eu quero orar sim para que o Espírito Santo de Deus nos mostre de uma maneira bem precisa que aquilo que nós precisamos não está em movimentos. Aquilo que nós precisamos está aqui, na palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos está aqui, na palavra de Deus. Tá bom? E meninas, vocês já sabem, essa mesa é nossa. Aqui eu deixo aberto, não é para a gente colocar nada, de falar nada, mas eu deixo aberto para a gente compartilhar frases de impacto, para a gente, sabe, edificar mesmo com os versículos aquilo que, para abençoar umas às outras. Bom dia, Si. E é uma mesa onde todos têm liberdade. Então, vamos lá. Pai, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Senhor, e que a Tua graça venha sobre nós nessa manhã. Queremos te pedir, Pai, que nesta manhã o Senhor venha mesmo descortinar os nossos olhos. Queremos te pedir, Pai, que nesta manhã a gente possa mesmo ouvir, Deus, o Teu Espírito Santo. Que a gente possa mesmo entender, Deus, que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E nós queremos mesmo, Pai, aprender mais dela, na essência que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Nós cremos, Pai, que aqui na Tua palavra nós temos o suficiente, tanto para ir como para vir. E nós queremos nessa manhã, nos ajuda, Deus, a ir até o Senhor, para depois ir para qualquer outro lugar. Ah, Senhor, o Senhor me disse ontem, Pai, que enquanto o Senhor não fala conosco, não é tempo de andar, não é tempo de mover, mas é tempo de ficar quieta aos seus pés. Nos ajuda, Senhor. Nos dê discernimento essa manhã de não ir sem ouvir a Tua voz. Sabe, nos dê a graça de entender que o Senhor é um Pai. E como um bom Pai, o Senhor não vai deixar que a gente vá sem uma palavra direcionada. Mas enquanto o Senhor se cala, é para a gente ficar com o Senhor aos Teus pés, mergulhando na Tua palavra. E nos livra, Deus, nos livra dos acréscimos, ó Pai, que muitas vezes o homem traz sobre nós. E nos leva para lugares que são tão distantes do Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Bem, hoje eu quero começar a falar com vocês um pouquinho a respeito do livro de Gálatas. O livro de Gálatas, ele apresenta Jesus Cristo como a nossa liberdade. Ok? Meninas, agora, bora lá, hein? Vamos ser bem nos comentários, vamos ficar bem assim, quietas. O livro de Gálatas apresenta Jesus como a nossa liberdade. Gálatas é a nossa liberdade. Gálatas, ele apresenta a doutrina base, aquela doutrina chave mesmo do Novo Testamento. Qual é essa doutrina base, essa doutrina chave do Novo Testamento? Que nós somos salvos pela fé. Que a nossa salvação, ela não vem de obras. Ela não vem de nenhum tipo de obras. Ela vem pela fé. Essa é a doutrina básica do Novo Testamento. E Paulo, ele foi escolhido pelo próprio Deus para nos ensinar sobre essa doutrina da graça, dessa vida pela fé. Paulo, ele foi levantado, ele foi escolhido para nos ensinar
que a vida com Deus, aquilo que nos leva a Deus, aquilo que nos salva, nos religa novamente com o Pai, é uma vida onde a salvação é de graça e ela é pela fé. É isso que o livro de Gálatas, ele nos ensina. É exatamente isso daqui que o livro de Gálatas, ele nos ensina. Agora, veja bem, não existe ninguém melhor para nos ensinar alguma coisa do que aquela pessoa que já passou por isso. Esta epístola, ela demonstra que o cristão já não está mais debaixo da lei, mas ele é salvo pela fé. Aqui, Paulo fala assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E que lei é essa? Que lei é essa que a graça está vindo para nos libertar? Esta é a lei, parte da palavra de Deus que está ali nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamado também Torá. É aquela lei que Deus deu para o povo de Israel para que eles pudessem o quê? Não é apenas se reorganizar. Não. A lei, ela foi dada para os judeus para que eles pudessem entender que eles não iam conseguir cumprir a lei e eles precisavam de ajuda. Deus deu a lei para que aquele povo soubesse que eles eram incapazes de cumprir aquilo dali e que eles precisavam pedir ajuda. Porque uma vez que o Senhor dá a lei e você acha que você pode cumprir aquela lei, você não vai pedir ajuda. A minha única obrigação é obedecer. Você precisa de ajuda, até para obedecer. Você precisa de ajuda, até para fazer aquilo que você sabe fazer. Você precisa de ajuda. Por isso que a salvação, ela não tem nada a ver com aquilo que eu ou você fizemos. Meninas, eu vou voltar com os comentários porque eu preciso de vocês junto comigo. Eu não consigo ficar aqui sozinha, sabe? Então, assim, vocês me ajudem, por favor. Eu preciso dessa mesa com vocês, tá bom? Então, veja bem, Gálatas é um livro onde Paulo fala que nós estamos livres da lei e vivemos embaixo da graça. Mas quem era Paulo? Quem era Paulo? Quem foi o homem escolhido para falar que nós estamos livres da lei e vivemos embaixo da graça? Paulo foi um homem sem lei? Paulo foi um... Não, ele não era judeu? Não, 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 não. Veja bem, Paulo era um homem de extrema inteligência, que vivia debaixo da lei. Paulo era um homem que tinha tanta sabedoria, ele foi criado aos pés de um mestre da lei que era chamado Gamaliel. A Bíblia fala que Paulo, ele era tão religioso, mas tão religioso, que quando o cristianismo começou a surgir, de maneira que as pessoas começaram a ansiar por aquilo que Jesus tinha feito, sabe, por aceitar Jesus, para que Jesus entrasse na vida deles, Paulo ficou furioso, furioso. Por quê? Porque Paulo, ele tinha zelo de Deus. Agora presta muita atenção onde muitas de nós nos encaixamos. Paulo, ele perseguia os cristãos, por quê? Porque ele sabia muito. Paulo perseguia os cristãos porque ele achava que ele tinha dignidade para defender o próprio Deus. Quantas e quantas vezes
que a gente causa contenda com os irmãos, não no sentido de querer ajudar o irmão, mas no sentido de defender o próprio Deus, mas lá no mais profundo do nosso coração, a gente não quer defender Deus, a gente só quer ter razão. A gente só quer ter razão. Lá no mais profundo do nosso coração, nós somos uma baita de uma religiosa, mostrando para as pessoas que nós sabemos alguma coisa, mostrando para as pessoas que, na verdade, o que você quer falar é o seguinte: oh, eu sou melhor que você. Eu sou bem melhor que você. Paulo, ele era assim. Paulo, ele não perseguia os cristãos porque ele não amava a Deus. Não. Paulo perseguia os cristãos porque ele amava a Deus e porque ele tinha zelo das coisas de Deus. Agora, o que que deu isso para Paulo? O que que deu isso para Paulo? Sabe o que que deu isso tudo para Paulo? O conhecimento. Ele conhecia tanto, tanto, tanto da lei, mas ele conhecia tanto, tanto, tanto da lei que ele se achava digno de menosprezar, de perseguir aquelas pessoas que queriam falar do próprio Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meninas. O evangelho genuíno, puro e verdadeiro, não é aquele evangelho onde você sabe muita coisa, mas o evangelho puro e verdadeiro é aquele evangelho onde você começa a se preocupar com vidas. E aquelas vidas não podem te dar nada em troca. Você quer saber se você é uma cristã com excelência? Eu vou te ensinar. Começa a sondar seu coração, o que você faz para o seu próximo. Porque aquilo que você faz para o seu próximo começa a revelar quem você é. Mas veja bem, não é fazer para o seu próximo vendo que aquele próximo pode te dar alguma coisa. Você quer fazer algo de excelência para Deus? Eu vou te ensinar. Começa a fazer coisas grandes para pessoas pequenas que nunca vão ter nada grande para te dar. Esse é o evangelho genuíno e verdadeiro. É você fazer coisas grandes para pessoas pequenas que nunca vão ter coisas grandes para te dar. Essa acabou de nascer. Isso é o evangelho genuíno e verdadeiro. Aquele evangelho que você sempre está recebendo algo em troca, deixa eu te falar uma coisa, você precisa sondar o teu coração. Porque enquanto você está levando um evangelho que você sempre recebe algo em troca, você precisa sondar o teu coração, porque ali ainda tem algum tipo de miséria que precisa ser resolvida. Séries, mas a Bíblia fala que aquele que prega o evangelho pode viver do evangelho? Pode. Isso é bíblico. Mas se isso for algo real na tua vida, continua sondando teu coração. Não para de sondar o teu coração em momento nenhum. Em momento nenhum. Inclusive, Paulo, ele falava que ele tinha a graça de não precisar viver do evangelho. Paulo, ele fala em Coríntios que ele teve o privilégio de não precisar viver do evangelho, que ele tinha a graça de falar do evangelho e não precisava viver dele. Paulo trabalhava. Então, uma pessoa que muitas vezes não precisa viver do evangelho, isso é uma graça. Agora veja bem, qualquer lugar que você está, essa graça precisa vir sobre a tua vida. Não tem uns mais que os outros. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que vivem do evangelho. Essas pessoas, elas precisam vigiar, veja bem. Elas precisam vigiar por quê? Porque quando você vive do evangelho, você precisa ter o firme equilíbrio de pedir a Deus que você está vivendo o evangelho, mas você não é o evangelho que te sustenta. Quem te sustenta é Deus. Então, as pessoas começam a viver um nível que eu tenho que fazer muito para ganhar muito. Não, não tem a ver com isso. Você tem que fazer o que Deus te manda. Você tem que esperar receber aquilo que Deus te dá. E aquela pessoa que não vive do evangelho? Vamos sair do 8, vamos para o 80. Cuidado. Cuidado para você não se gabar achando que você não depende de Deus. Muito cuidado. Porque a Bíblia fala que o homem, ele não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada.
O que eu estou querendo dizer para vocês? A todo tempo, o nosso coração ele precisa ser exposto. Todos os dias eu preciso ir até Deus e falar: Senhor, sonda o meu coração e tenha misericórdia da minha vida. Mas uma das maneiras chaves que você tenha assim, uma percepção maior de como está o teu coração é aquilo que nós falamos aqui. Comece a dar coisas grandes para pessoas pequenas que nunca vão ter nada grande para te dar. Séries, vamos descrever isso que eu estou falando com vocês num equilíbrio bem bacana? Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Uau! Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor me trouxe até aqui e realmente eu não achei que ia ser tão bom. Mas realmente não tem a ver comigo, Pai, tem a ver com o Senhor. Só nos ajuda a te obedecer. Só nos ajuda a te obedecer, Pai. Do mesmo jeito, Deus, que o Senhor está vindo aqui agora no meu coração, que o teu Espírito toque a cada mulher que está sentada nessa mesa. Nos livra de boas ideias, nos livra de ser movidas pelo nosso cansaço. Nos ajuda a te obedecer. Nos ajuda a te obedecer. Em nome de Jesus, nos ajuda a te obedecer. Meninas, deixa eu dar um exemplo para vocês. Bem claro. Vamos, uma dona de casa. Uma dona de casa. Uma dona de casa daquelas, vamos pôr do 8. Sabe aquela casa grande, sabe? Aquela casa que você cuida da casa com tanto zelo, aquela casa grande, aquela casa pequena, que você cuida dela com tanto zelo, tanto zelo, tanto zelo, que você cuida dela com tanto zelo, que muitas vezes você nem tem vida por causa daquela casa. Eu já conheci casas de pessoas que a gente não podia pisar no tapete da casa. Sabe, casas que eram verdadeiramente, nem eram um lar, parecia aquelas casas de decoração, tá? Então, muitas vezes nós temos esse tipo de casa, mas tem outra parte de mulheres que tem aquelas casas que as mulheres não estão nem aí. Que as mulheres não cuidam da casa, que as mulheres não mantêm a casa cheirosa, não mantêm a casa limpa, sabe? Então, quem tá certo? 8 ou 80? Ninguém. Nós temos que ter o quê? O equilíbrio. E o equilíbrio de tudo na nossa vida é o quê? Jesus. E como que ele traz esse equilíbrio? Através do Espírito Santo de Deus. E eu vou te dar um testemunho meu. Eu sou apaixonada com organização. Gente, eu amo deixar as coisas organizadas. Para vocês terem ideia, até os meus 3 filhos serem pequenos, até na fase deles ter assim, 2, 7 e 12 anos, eu conseguia deixar minha casa um brinco. Eu conseguia, todos os domingos, chegar na minha casa, depois da igreja, e deixar todas as coisas no lugar. Gente, eu chegava domingo à noite. Isso foram anos e anos. Quando todo mundo ia dormir, eu saía colocando tudo no lugar. Tudo no lugar. As meninas que me ajudavam, elas chegavam, a casa estava praticamente em ordem. Só que foi chegando um tempo que eu não consegui mais. Começou a entrar cachorro, começou a entrar a autoridade dos meus filhos em cuidar das coisas que é deles. E para um filho aprender a cuidar daquilo que é dele, ele precisa errar, para que um dia ele possa vir acertar. E diante disso, daí para frente, eu literalmente, depois de alguns anos, eu chutei o balde. Sabe, eu chutei o balde mesmo. Eu falei, o quê? Quer bagunçar? Que vai bagunçar. Eu cansei de pegar a roupa do Marcelo, colocar na roupa suja. Eu cansei de pegar... Cansei. Em cada quarto que eu entrava, parecia que tinha uma terceira guerra mundial. Eu literalmente cansei. Eu falei, não dou conta. Não dou conta. Aí o que aconteceu? Eu saí do 8, de uma casa super arrumada, e fui lá pro 80. Chutei o balde. Mas era tudo bagunçado. Era assim, sabe? Eu não em vista do que era, às vezes vocês podem até falar assim, mas nunca foi. Não, do que era para o que é, realmente eu chutei o balde. A minha cozinha nunca dormia com nada sujo.
Acabou. Eu não dei conta. Agora, hoje, eu achei o equilíbrio. E eu vou te ensinar o equilíbrio. O equilíbrio é você continuar fazendo com excelência aquilo que você tem autoridade, independente do que as outras pessoas fazem. Uau, olha o que Deus está trazendo aqui agora. Meu Deus. Dentro da tua casa, se os seus filhos estão fazendo a maior bagunça, deixa eles fazerem aquilo no local que eles têm autoridade. Mas vem aqui, o seu quarto, as suas gavetas, o seu guarda-roupa, o seu banheiro, precisa de ter organização. Séries, na minha casa só tem um banheiro, então você vai me desculpar. Você precisa manter aquele banheiro que você usa organizado. Entende? Hoje, qual é a minha preocupação? Aqui em casa hoje dorme com as coisas sujas? Não. Com as coisas sujas na cozinha? Dorme, porque eu não lavo mais. Mas o meu quarto, ele dorme organizado. Aquilo que está sobre a minha autoridade fica organizado. Essa sala aqui, por exemplo, ela é minha autoridade. Ela vai ficar organizada. Agora, os lugares que os meninos usam, que dia que vai ser organizado? No outro dia. Quando as pessoas que me ajudam chegar, quando eu tiver tempo, aquilo ali me incomoda? Não! Agora, olha o que o Espírito Santo acabou de falar. Nós também podemos aplicar isso no reino de Deus. Nós aqui, eu estou aqui numa casa, ok? Eu estou aqui numa casa. O reino de Deus é nossa casa. O reino de Deus é nossa casa. Então, vai ter pessoas no reino de Deus que ainda vão estar desorganizadas. Uau, que coisa linda! Vão ter pessoas no reino de Deus que vão fazer parte da nossa família, vai fazer parte da nossa família que ainda não aprenderam o equilíbrio, que ainda não aprenderam a organizar. Mas isso não te dá legalidade de bagunçar aquilo que você tem autoridade. Gente, que coisa tremenda. Uau, meu Deus. Olha, isso não serve apenas para dentro da nossa casa. Isso serve também para a igreja, para o reino de Deus. Uau! E quantas vezes que a gente deixa bagunçar o nosso lado, porque em vez de olhar o nosso lado, entender que a responsabilidade é única, ela é apenas nossa, a gente fica olhando o quarto dos outros. Deixa eu te dar um conselho, sabe como que eu aprendi a deixar o quarto dos meninos de fora? Eu fechava a porta do quarto deles e falava, Deus abençoe. Eu fechava a porta do quarto e falava, Deus te abençoe. Até eu aprender isso, às vezes eu tirava alguma foto e mandava para eles. Hoje, não tiro foto. Não tiro. Eu vou falar para vocês uma coisa. Hoje, eu já colho as consequências disso. Entende? Hoje, por exemplo, semana passada eu entrei no quarto da Bela. Eu falei, uau, filha, que quarto! Que quarto lindo! Porque ela está aprendendo. O tempo dela de ter responsabilidade sobre as coisas delas está chegando. Agora, não é porque eu sou assim que eles não vão aprender a ser assim. O tempo demora. Por exemplo, a minha filha que é casada. Acreditem, domingo de manhã eu fui para a casa dela organizar a casa dela. Porque ela ia receber o sogro e a sogra dela. Porque ela está com 2 meninos pequenos. E eu posso ajudar, mas ela ainda não consegue isso. Agora, onde nós vamos pregar, pegar e voltar? Gente, o Espírito Santo é a coisa mais linda da vida. Olha bem, os quartos que estão bagunçados, nós só vamos fechar a porta, abençoar. Quando você puder fazer algo, faça. Dê o seu melhor. Não faça com cobrança. Não cobre. Mas quando você não conseguir mais fazer, feche a porta do quarto dos seus filhos e os abençoe. Mas continue fazendo com zelo no seu quarto. Agora, sabe o que é isso? Isso se chama graça. O favor imerecido de Deus, que também nos dá o poder de fazer com excelência, embaixo do mesmo teto, aquilo que o outro ainda não consegue fazer
e que ainda nos atinge de uma maneira prejudicial. Graça, graça. Paulo, ele não entendeu isso. Paulo, ele não entendeu que o Deus, que aquele povo que ele matava, que aquele povo que ele perseguia, pregava, era o mesmo Deus dele, mas que ele ainda não conhecia. Ele ainda não conhecia aquele Deus. E o Senhor vem sobre Paulo. Ele vem sobre ele literalmente, né, gente? Aquele ditado. Muitas vezes nós temos que cair do cavalo para que a gente possa valorizar o que é uma boa viagem e ficar ali andando a pé. Paulo literalmente teve que cair do cavalo. Paulo ficou 3 dias sem ver, sem falar. Por quê? Porque Deus tinha que tirar dele aquilo que ele achava que ele podia fazer por ele mesmo. Olha, nós estamos aqui, a maioria de nós somos mães. Mães, não se gabem daquilo que você pode fazer dentro da tua casa. Não se gabe de ser melhor. Sabe por quê? Você foi chamada para ser a melhor dentro da sua casa. Agora, não se gabe de ser a melhor, porque você foi chamada para isso. Mas, ao mesmo tempo, não queira que Deus te derrube do cavalo para te mostrar aquilo que você realmente precisou fazer. Quando uma mãe começa a cobrar dos filhos de uma maneira severa, de uma maneira irritante, provocando desânimo nos filhos, provocando raiva nos filhos, sabe o que ela está fazendo? Ela não entendeu ainda a graça de Deus. Ela age como se ela fosse melhor que eles. Ela age como se ela tivesse conquistado algo que eles ainda não conquistou. Toda mãe está bem na frente dos filhos. E como a gente sabe que nós estamos bem na frente dos filhos, o nosso olhar para eles precisa ser um olhar totalmente diferenciado. Um exemplo, um quarto que nunca vai se manter assim em ordem aqui em casa, eu tô falando em ordem mesmo, porque acaba que nem é muito bagunçado, é o quarto do Miguel. Agora, o Miguel nunca vai ter que edificar nenhuma casa. O Miguel, ele nunca vai ser mãe. Nunca. Para que eu vou ficar ensinando o Miguel coisas de mãe, sendo que ele nunca vai ser mãe? Miguel, arruma seu quarto. Miguel, faça isso. Miguel, faça aquilo. Não, querida. Não. Deus vai levantar para ele uma esposa. E eu creio que essa esposa, ela vai ter a oportunidade de aprender a cuidar das coisas do marido dela com excelência, a ponto que ele vai ajudar ela. Deixa eu te falar uma coisa que Deus trabalha em nós como mulheres é mandar marido pra gente desorganizado. Para você aprender a ser serva, para você aprender a ser submissa. O meu marido veio totalmente desorganizado. Totalmente desorganizado. Até o dia que Deus me disse, você precisa servi-lo. Você precisa aprender a servi-lo. Queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, eu tenho prazer de pegar o pijama do meu marido, jogado. Eu cheiro o pijama do meu marido. Cheiro, eu falo, cheiro, Jesus, obrigado pela vida dele na minha vida. E eu dobro o pijama dele com excelência. Todos os dias. O meu marido, em 24 anos juntos, ele nunca dobrou o pijama dele. Ele joga o pijama dele. Mas hoje eu aprendi que eu tenho um nariz sensível para sentir o cheiro dele e agradecer por ter ele na minha vida. Quantas e quantas mulheres queriam ter a graça, queria ter de cheirar o pijama de um marido. Quantas e quantas mulheres não queriam ter uma roupa suja do marido para colocar na roupa suja? Ei, deixa eu te falar, ainda quero ir mais longe com vocês. Hoje, todas as semanas, eu tenho prazer de jogar cheirinho no guarda-roupa do meu marido. E detalhe, ele não joga apenas as roupas que ele usa. Ele também tem a graça de pegar as roupas, aí não dá certo, ele joga do jeito que ele tá, ele joga lá no quarto. O que eu faço? Eu pego
eu dobro e eu gosto do cheirinho. Eu jogo o cheirinho, porque eu gosto de manter o guarda-roupa dele cheiroso, cheiroso. Olha para mim. Olha para mim agora. Não existe mulher que vai ser usada para ser boca de Deus na vida do marido, se antes essa mulher não honrar e respeitar o mesmo. Não espere que Deus vai usar a tua boca para dar direções específicas para o seu marido, se você não honra e não respeita o mesmo. A mulher que honra e respeita o marido, ela fala as coisas na hora certa, ela é boca de Deus. Agora a mulher que fala para os cotovelos, ela é boca do capeta. Ela é boca do capeta. A Bíblia fala, lá em Tito 2, que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, a amar o seu marido, a cuidar bem dos filhos. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora eu estou entendendo por que Deus deu nome para esse tempo aqui nosso de evangelho genuíno. Porque a gente está querendo ter grandes agendas lá fora, fazer grandes coisas lá fora, sendo que dentro da nossa casa a gente está com dificuldade de obedecer ao Senhor. E Paulo, ei, vem cá, mulher, Paulo, talvez Deus quer fazer conosco nesse tempo a mesma coisa que ele fez com Paulo. O que Deus fez com Paulo? Deus tirou tudo que Paulo tinha, gente. Tudo que Paulo tinha. Deus, ele tirou o conhecimento de Paulo, Deus tirou a posição de Paulo, Deus tirou a autoridade de Paulo, Deus tirou tudo de Paulo. Tudo de Paulo. Porque tudo aquilo nele não cooperava para o evangelho genuíno e verdadeiro, mas cooperava para uma baita religiosidade que lá no mais profundo do coração dele ele queria era matar as pessoas e não salvar as mesmas. Então, sabe, se for para você se gabar de alguma coisa, é melhor você não fazer nada. Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, tudo aquilo que você fica gabando, que você faz isso, que você faz aquilo, que você é melhor que isso, que você é melhor que aquilo, na verdade, você está desprezando quem te deu. Se você tem, é porque Deus te deu. E se Ele te deu, não é porque você merece. A graça de Deus é um favor imerecido, mas também é o poder de Deus que nos ajuda a lidar com outras pessoas que também precisam de graça. A graça não é somente um favor imerecido de Deus, ela é o poder de Deus para nos ajudar a obedecer a Deus e sermos guiadas pelo Espírito Santo dele. Por isso, meninas, vamos lá. A nossa vida não pode ser de movimento em movimento. É de fé em fé. É de graça em graça. É isso que o Senhor nos chamou para fazer. A carta, a epístola de Gálatas nos mostra que Jesus Cristo nos libertou da lei. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, Ele não nos libertou para a gente deixar de cumprir a lei. Não. Ele nos libertou para nos dar poder de cumprir aquilo que Ele nos manda fazer. A graça, ela é algo que nos dá muito mais responsabilidade do que a lei. Sabe? E hoje é o quanto nós precisamos do equilíbrio. Tem a geração de uma graça, né? Que na verdade não conheceu a graça, que está se apegada numa religiosidade terrível, 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 que fica se gabando das coisas que fazem, daquelas mulheres religiosas na igreja, porque serve no ministério, porque está ali na intercessão, porque está ali no serviço de socorro, porque está ali na capelania. Ah, não, eu leio a Bíblia em um ano, está tudo certo. Não, mas eu faço isso. Isso daqui, essa
religiosidade, aquilo que você faz com que você despreze as pessoas. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se aquilo que você faz está te levando a desprezar as pessoas, pode preparar que Deus vai te mandar fazer o caminho de volta. Porque tudo isso que você está fazendo, se aquilo que você faz lá no mais profundo do seu coração está causando um certo desdém no seu coração com relação a outras pessoas, que muitas vezes não está envolvido em ministério, que às vezes vai na igreja uma vez por semana, que às vezes ainda não lê uma Bíblia. Se você está achando que você é melhor do que essas pessoas que ainda estão no começo, você não está entendendo, porque a graça veio sobre todos. Não tem nada a ver com o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Não. Sérgio, mas por que eu tenho que fazer? Porque você tem a responsabilidade de ser igual, semelhante a Jesus Cristo. Quando Deus chama para fazer, não é para você fazer sendo alguma coisa, querendo ser alguma coisa, mas é para que o próprio Jesus, a partir do momento que você faz de verdade, o servir, ele vai te amassando. Ele vai te amassando. Agora, não é fazer pouco, não é fazer muito, é fazer de maneira que você está sendo mudada. De maneira que você está sendo transformada. O evangelho genuíno. E duas coisas que eu ainda quero ficar, nós ainda assim, né? Nós estamos estudando Gálatas. E hoje eu quero ainda ficar em dois lugares aqui com vocês. Gálatas 1, eu quero ir até o capítulo 4 com vocês. Porque aqui, Paulo, ele começa falando assim, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Paulo, ele não fez o que ele fez porque ele quis. Ele foi apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus o chamou para fazer. Sabe por que Paulo fez tudo com tanta excelência? Eu vou te contar por que Paulo fez tudo com tanta excelência. Primeiro, porque ele se submeteu ao que ele fala aqui em Gálatas 1, versículo 4. Paulo se submeteu aqui, ó. Que ele fala assim, que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, porque essa é a vontade de Deus. Você sabe que antes de Paulo pregar o evangelho, nas viagens dele missionárias, Paulo passou quase 14 anos se entregando para Deus, sendo invisível aos olhos humanos, deixando o quê? Deixando Deus desarraigar ele do mundo perverso que ele vivia. Qual que era a perversidade do mundo que ele vivia? A religião. A religião. Então aqui tem duas coisas tremendas. Paulo, ele entendeu qual a vontade de Deus para a vida dele. A vontade de Deus para a vida dele, quando você faz o que é da vontade de Deus, quando você quando você se encontra no centro da vontade de Deus, sabe o que acontece? Não tem nada que te para não, querida. Não tem nada que te para. Quando você está no centro, quando você descobriu o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, não tem nada que te para. Paulo apanhou, Paulo naufragou, Paulo, meu Deus, Paulo morreu por amor do evangelho. Quando você entende aquilo que Deus te chamou para fazer e você para de fazer aquilo que você quer fazer, tem nada que te para. Querido, hoje as séries, eu tenho um chamado que arde dentro de mim de ensino. Arde. Arde dentro de mim. Eu amo ensinar a Bíblia. Amo. Eu tenho plena convicção de que se isso não brotasse de dentro de mim, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque eu tô cansada. Eu tô frouxa. Eu tô muito cansada. Eu tô escrevendo 3 livros. Eu viajo agora esse final de semana para me assentar numa mesa e tirar um conteúdo dentro de mim para mulheres.
Não, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu não estou viajando mais. Eu estou com a agenda fechada. Mas eu estou indo porque tem pessoas que eu ando junto, sabe? A gente anda junto. Essas pessoas, quando eu vou estar com elas, não é só eu que libero, elas também me coisa, entendeu? Então eu estou nesse ponto. Agora, você sabe o que está sendo para mim essa manhã aqui? Uma manhã de cura. Uma manhã de cura. Essa manhã aqui para mim está sendo uma manhã de cura. Por quê? Porque não existe nada melhor quando você está no centro da vontade de Deus. Agora, sérios, o centro da vontade de Deus é eu estar fazendo alguma coisa fora? Não, querida, eu já tive um desequilíbrio na minha vida. Porque o chamado meu de ensino, ele não vem. Ele não vem antes do meu chamado de auxiliadora e ajudadora. O meu primeiro chamado é ser ajudadora e auxiliadora do meu marido. Se eu não desempenhar esse chamado com excelência, aquilo que Deus me chamou para fluir de dentro de mim, que é o ensino, não vai. Não vai. Não vai. Você já parou para pensar? Por que muitos homens não fluem? Por que muitos homens acabam se frustrando? Porque a mulher que Deus levantou para ajudá-lo, para auxiliá-lo, não se posicionou de maneira como um sacrifício vivo no altar do Senhor para isso. E talvez, mulher, você hoje que está aí, você precisa deixar Deus desarraigar de você essa vontade de fazer alguma coisa para aparecer, para ter o que é seu. Ah, mas eu não faço nada que é meu. Talvez Deus hoje quer arrancar essa vontade de você, sabe? Porque aqui fala que Ele tem que nos livrar de muitas coisas que o mundo inculca em nós. Ah, mas eu quero ter meu próprio dinheiro. Ah, mas eu quero isso. Ah, mas eu quero aquilo. Querida, em nome de Jesus Cristo, deixa Jesus Cristo que morreu por você, que é dono da tua vida. Deixa Ele te auxiliar nessa manhã, falar o teu coração. Porque se Deus te chamou para ser apenas esposa, você vai ser uma esposa maravilhosa e você vai ter uma alegria, porque você vai ver um marido que está ali, ó, totalmente capacitado para cumprir a vontade de Deus. E quando o seu marido estiver habilitado para fazer a vontade de Deus, o primeiro ministério dele será cuidar de você. Tem mulheres que não entendem isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se esforçar, entender que você é ajudadora, que você é auxiliadora para trabalhar dentro da tua casa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, sabe o que vai acontecer? Essa graça vai vir sobre o seu marido. E quando essa graça vier sobre o seu marido, a primeira coisa que ele vai fazer é entender que o primeiro ministério dele é amar você como Cristo amou a igreja. Mas talvez você ainda não tenha esse discernimento, talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você está esperando ele fazer isso, mas você não o ajuda. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Eu vou te dar um exemplo. Como eu falei com vocês lá da casa, né? Por exemplo, o meu quarto, ele fica em ordem. O meu guarda-roupa, ele fica em ordem. Eu preciso me manter em ordem. Eu preciso me manter em ordem. Entendeu? Agora, como que o meu marido vai cuidar de alguma coisa que não tem cuidado nem consigo mesmo? Como que o marido vai cuidar de uma mulher desleixada que os quartos, quando abre o armário, chega a feder, porque não passam lustramóveis dentro do armário? Como que o marido vai cuidar de uma mulher que não cuida do próprio corpo dela? Como que ele vai cuidar de algo que nem se deixa ser cuidado, que não... Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. A graça de Deus, ela vem sobre nós para que a gente coopere com Deus. Nós não vamos fazer nada por nós mesmos. Você tem que cooperar com Deus, mostrando para o seu marido que você precisa de cuidado. Por quê? Porque você tem a essência desse cuidado. Olha, isso não tem nada a ver com andar chique, com andar bonita. Sabe por quê? Porque durante muito tempo da minha vida, eu andei bem assim, sabe? Mulambenta mesmo. Mas eu andava assim mulambenta porque eu vim de uma juventude, sabe? Gente, eu vou tirar porque essa amiga aí não cansa, né? Ô, bichinho insistente. Durante um tempo da minha vida eu andava meio mulambenta porque na minha solteirice eu fui uma mulher muito bonita.
E eu era muito usada, sabe? Eu usava roupas muito indecentes. Então, assim, eu era muito usada por Satanás na minha sensualidade. Então, quando eu tive o encontro real com o Senhor, eu saí do 8, eu fui para 80, eu queria me tampar, eu queria me esconder, eu orava, Deus não deixa nenhum homem olhar para mim, porque aquilo ali eu tinha repulsa, aquilo ali me dava irque, sabe? E foi um tempo necessário na minha vida, necessário. Ei, meninas, eu sou daquelas que eu não abraço homem de frente. Se eu estiver na rua, um irmão me cumprimentar na rua, eu não vou olhar na cara dele e vou falar, porque eu não olho para homem. Eu tive que trabalhar isso no meu coração, na minha vida, para sair desse lugar, sabe? Agora, veja bem, no meu casamento, por mais que eu andasse mulambenta durante o dia, eu nunca ia dormir feia. Eu nunca dormia fedida, eu nunca dormia mal arrumada, porque quando eu ia me deitar, eu sabia que eu precisava honrar o meu marido com o meu cheiro. Eu precisava honrar o meu marido com o meu pijama. Eu precisava honrar o meu marido com tudo aquilo que eu ia me entregar para estar do lado dele. Afinal, ali naquele momento que eu iria dormir, eu estaria suscetível. Um homem do meu lado pode fazer tudo que ele quer comigo. Então, naquele momento, eu me entregava rendida, dando o meu melhor. Porque quando você se entrega rendida, dando o seu melhor, você pode ter certeza que quando o seu marido olha para você, ele vai querer, a responsabilidade dele vai aumentar em cuidar de você. Agora, quando o marido, gente, vai deitar e ele olha para o lado, tá lá uma mulher descabelada, fedida, com a roupa toda mulambenta, com, sabe, uma unha horrorosa, com o pé grosso, não cuida do corpo, sabe, vai dormir, come horrores, come horrores na hora de dormir, solta gases a noite inteira. Aí ele levanta assim a coxa, tá aquele, em vez de vir aquele odor gostoso da mulher, vinha aquele negócio fedido. Cuidar de quê? De que esse marido vai cuidar? Isso não tem jeito não, gente. Então, você quer ser cuidada? Então se cuide naquilo que te cabe. Se cuide naquilo que te cabe. Sabe? Se cuide naquilo que te cabe. Deixa Deus desarraigar de você as coisas que esse mundo colocou dentro de você. Deixa Deus colocar ordem na tua casa, ordem na tua vida. A Bíblia fala, nós estamos entrando no livro de Gálatas, e Gálatas fala, se aqui a liberdade, Jesus veio para nos dar liberdade. Tenha liberdade, queridas, sabe, de se mover de acordo com a vontade de Deus e deixar a sua, sabe? Essa é a primeira coisa. Nós precisamos entender a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós. Você para de querer fazer sucesso lá fora se Deus te chamou só para cuidar da sua casa e dos seus filhos. Para, entende qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Sabe, hoje eu vou te falar uma coisa, se eu fosse viver para cuidar hoje, se Deus virasse para mim e falasse assim, Séries, eu vou te pedir tudo, você vai viver cuidando, intercedendo pelo Marcelo, cuidando da Bela, do Miguel, da Larissa, do seu pai. Eu vou te falar uma coisa, eu tô pronta. Eu tô pronta para isso. Demorou muito tempo estar pronta para isso. Acredita que não foi do dia para a noite não, porque eu queria ser alguma coisa. E eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Querida, hoje, eu não quero nada. Eu quero a vontade de Deus para minha vida, porque através de uma vida na palavra, Deus me mostrou que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim, e ela não vai ser igual de ninguém, ela vai ser única para mim. E se você quer viver a plenitude da vontade de Deus, começa a deixar Deus fazer em você aquilo que está em Gálatas 4. Paulo fala que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Algo importante aqui, meninas. Graça e paz. Eu sempre ensino isso para vocês, mas guarda algo no coração de vocês. Não tem paz se a graça não vier antes. Você só vai ter paz
Você só vai ter paz se a graça tiver esse lugar central no seu coração. A paz, ela não vem pelos seus atos próprios. Ela vem quando você entende que você foi agraciada com uma paz sobrenatural de Deus. E porque você foi agraciada com isso, você pode fazer dos ambientes um ambiente de paz, porque a paz habita dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. E ele fala que Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e se entregou por nós. Para quê? Para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. A vontade de Deus para nós hoje é que a gente possa deixar Ele tirar de dentro de nós tudo aquilo que o mundo inculcou. Deixar Ele tirar de dentro de nós tudo aquilo que a religiosidade inculcou. Tudo aquilo que o conhecimento inculcou. Não existe nada pior do que você errar fazendo o que é certo. Porque quando você erra fazendo o que é certo, é difícil demais você se arrepender e voltar para o lugar certo. Então eu peço ao Senhor que nesta manhã, que nesses 4 capítulos de Gálatas, sobre um pouquinho da vida de quem o escreveu, eu peço que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, que Ele venha trabalhar na nossa vida, que a gente possa mesmo entender que a graça, ela é o favor imerecido de Deus, sim, mas ela também é o poder do Espírito Santo para nos ajudar a nos manter no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele e não a nossa, em nome de Jesus. Eu posso te garantir, queridas, vamos parar com esse negócio de movimento e movimento. Vamos parar de ir nessa onda toda. Vamos voltar para a palavra. Eu tô tão cansada, sabe, dessas coisas, desses movimentos, disso, daquilo, de ser muitas vezes atraída. Ah, queridas, eu não quero mais esse lugar e eu não vou mais para esse lugar. Eu falei com o Senhor, aqui é o meu lugar de habitação fixa e é aqui que eu vou ficar o resto da minha vida. Haja o que houver, venha o que vier, é aqui que eu vou estar estacionada. É a partir daqui que eu vou me mover, através de um evangelho genuíno. Dê o movimento que der, dê o que der. Eu não quero mais ir nos movimentos, eu não quero mais ir em onda nenhuma. Eu só quero estar no centro da palavra de Deus. Porque o meu Deus, Ele é um Deus simples, é um Deus lindo, é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. E Ele move todas as coisas por amor de mim e por amor de você. Em nome